Os espíritos estão em todos os lugares. Ah, Paulo, o espírito está lá no banheiro na hora que eu estou tomando banho? Sim, por que não? Nada impede o espírito ir em qualquer lugar, porque o espírito atravessa portas, atravessa paredes, atravessa o fogo. Então os espíritos estão em todos os lugares. Mas, Paulo, e se eu estiver lá namorando com minha mulher, com meu marido, o espírito vai lá, tá vendo? Aí tem um detalhe interessante. A casa que tem a presença de bons espíritos, casa protegida, que o marido é fiel à mulher, a mulher é fiel ao marido, naquela casa que existe Cristo, existe uma proteção espiritual. Mesmo que ocorra uma falha de pensamento de vez em quando do marido ou da mulher, aquela casa, por ser uma casa cristã, que a pessoa vai para a igreja, os bons espíritos protegem aquela casa e só entram na casa aqueles espíritos convidados. Ou seja, no nosso relacionamento amoroso com o marido, com a mulher, com a nossa mulher, a gente anda direito, a gente é protegido. Agora, se a casa, o marido assiste pornografia todo dia, a mulher só pensa nos vizinhos, não no vizinho. Aí o que acontece nessa casa? Mentalmente a gente está convidando gente a entrar na nossa casa durante o nosso relacionamento. Então, se a pessoa mantém um certo equilíbrio, uma certa religiosidade, a casa é protegida. Isso significa, vem os espíritos que nós fazemos? Vem, desde que estejamos em sintonia com eles. Se a gente atrai eles pelo nosso pensamento, pelo nosso jeito de ser, nós somos cercados de espírito negativo, ruim. Se nós agimos no bem, somos cercados de espírito bom. E os espíritos bons nos protegem, nos isolam dos olhares indiscretos. Tá? Mas isso não impede, se a gente roubar, se a gente quebrar e não admitir, não contar para ninguém, eles estão vendo, eles são testemunha. Se a gente fala o que não deve para prejudicar alguém, se a gente é fofoqueiro, os espíritos estão vendo. Então tudo que nós fazemos, nós temos uma nuvem de testemunhas. Muitos espíritos testemunham. Além dos espíritos ver o que a gente faz, eles conhecem o nosso pensamento. Paulo, até aquele pensamento secreto, só eu tenho? Sim, os espíritos entendem os nossos pensamentos. Porque quando pensamos, nós emitimos energias. O nosso pensamento de ódio, nossa vibração de rancor, faz que saia de nós energias para esta outra pessoa. E quanto mais a gente pensa fixamente em um assunto, mais criamos ao nosso redor energia. Essa energia pode se concentrar na forma de formas de pensamento. Assim, se uma pessoa pensa muito que vai assaltar um banco, que vai assaltar uma loja, ela cria cenas de ela entrando na loja, ela pulando uma janela, ela quebrando alguma coisa, ela atacando alguém para invadir. E isso cria cenas que são vistas pelos espíritos. Se a pessoa está apaixonada pela vizinha, começa a imaginar a vizinha, ela vai criando imagens mentais dessa vizinha, e quanto mais está pensando, mais está criando a imagem, mais espíritos veem essas imagens, porque essas imagens criam formas de pensamento. Porque o nosso pensamento não se limita às palavras, mas à irradiação que sai da nossa mente. Nós irradiamos e recebemos energia constantemente. É mais fácil a gente esconder de todo mundo, mentir mesmo, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, do que esconder dos espíritos. Então, se a gente quer esconder da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, da nossa mulher, do nosso filho, o que a gente pensa, o que a gente faz, nós podemos fazer enquanto estão vivos, encarnados. Mas a partir do momento que estão desencarnados em espírito, não existe mais segredo. As máscaras caem, cada um vai ter que ser reconhecido pelos próprios erros que faz. Então não adianta nada manter segredos. Tudo que é visto, tudo que a gente faz é visto. Tudo que nós pensamos é ouvido. Não existe segredo. Os espíritos não nos julgam, né? Eles sentem atração pelo nosso jeito de ser. Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa justa, pessoa boa, eu atraio bons espíritos para minha companhia. Se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa mentirosa, os espíritos riem de nós, zombam de nós, mas estão juntos a nós porque eles se identificam com nossas mentiras. Então, do jeito que a gente atrai uma nuvem de testemunhas e uma corte de espíritos que agem como nós agimos. Quando a gente vai conversar com alguém, tenha certeza, ao mesmo tempo que nós falamos, nós somos inspirados por outros espíritos
que acrescentam ou subtraem informação ao nosso discurso. E assim, muitas vezes que a gente pensa que nós estamos falando, falam os espíritos através de nós. Muitas vezes, quando a gente pensa que está escrevendo, escrevem os espíritos através de nós, mesmo que não tenhamos consciência. Existem pessoas mais sensíveis que sabem que são médios e percebem a influência espiritual. A grande maioria de nós não percebe essa influência de forma direta, mas sabe que está bem inspirado e fala além da própria capacidade, escreve além da própria capacidade e pensa que é um fenômeno de inspiração, de intuição, quando na verdade são espíritos que estão pensando por nós, estão falando através da gente, escrevendo através da gente. E nossos atos? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai agir, são os espíritos que interferem em nossos movimentos para que a gente possa agir de maneira mais correta. Um exemplo clássico é de pessoas que dançam. Uma dançarina, uma bailarina, um dançarino, um bailarino, muitas vezes ele se sente mais inspirado, mais agraciado pelos espíritos, pois esses espíritos que sabem dançar se aproximam dos dançarinos para que eles tenham mais leveza, mais desenvoltura. Inspirado pelos espíritos, esses bailarinos, esses dançarinos dançam de maneira mais perfeita. Igualmente um lutador de boxe, o MMA, esses lutadores também muitas vezes agem com mais desenvoltura pela influência espiritual dos espíritos em nossos atos. Mas não só ele. Uma pessoa alcoólatra muitas vezes é levada, conduzida a agir, a se movimentar em direção ao bar. Uma pessoa nervosa, muitas vezes ele é levado a usar da violência. Já tem a tendência natural à violência. O que fazem é os espíritos influenciar nos atos para que ela parta para a violência. Ela nem percebe, mas já de repente já está com uma garrafa na mão, quebrando a garrafa e atacando uma pessoa. Porque o instinto dela é propício para receber tais influências. Nós temos a liberdade de pensar. Eu posso escolher qualquer assunto, mas a partir do momento que eu inicio qualquer assunto em minha mente, a partir do momento que eu inicio a minha fala, tenham certeza, os espíritos que estão ao nosso redor influenciam os nossos pensamentos e a nossa fala. Então, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros surgem durante uma conversa, durante uma escrita, que são dos espíritos. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha, e essa testemunha não é passiva, ela não fica calada, vendo simplesmente, testemunhando simplesmente, mas é uma testemunha ativa, no sentido dela torcer, para que a gente fale o que ela quer que nós falemos, para que a gente haja de acordo com o que ela quer que nós hajamos. Não há como identificar. Volto a dizer, não temos como distinguir o que é um pensamento nosso e o que é um pensamento dos espíritos. Os espíritos, quando deram essa resposta, eles sugeriram que é como se fosse uma voz falando em nossa cabeça. Mas mesmo esse critério de uma vozinha falando na nossa cabeça, uma terceira pessoa, não é certo. Porque muitas vezes os meus pensamentos se misturam aos deles, dos espíritos, e eu não tenho como distinguir onde começa o meu pensamento e termina o dele. E assim não existe como distinguir, e não há importância também, porque eu sou dono desse corpo, eu sou dono desse cérebro, eu conduzo esse barco é dirigido por mim, e se eu direcionar o meu barco para outro assunto, para outro pensamento, aqueles espíritos que têm ligação comigo vão embora, e vem outros ligados ao outro pensamento que eu produzo. Isso é muito bom, porque a partir do momento que eu me percebo depressivo, no momento que eu percebo o problema do vício, a vontade de beber, a vontade de me matar, eu posso modificar esse pensamento, porque eu sei que a origem do pensamento é meu, que eu atraí espíritos para perto de mim, que me sugerem beber, ter depressão, pensar no suicídio. E aí eu escolho voluntariamente mudar o meu pensamento, porque eu sou senhor da minha mente. E a partir do momento que eu tomo consciência desse problema, eu posso pensar numa música, cantar uma música, assistir um filme, passear, conversar com alguém, contar uma piada, arrumar uma poesia, enfim, fazer qualquer coisa que me tire do pensamento do desequilíbrio. Se eu sou uma pessoa consciente, se eu sei da influência espiritual, eu posso escolher interromper essa influência. Se eu não tiver nada para fazer, porque eu posso direcionar para o trabalho, capinar, lavar uma louça. Se eu não tiver o que assistir, eu posso orar.
A oração me liga a Deus, afasta os maus espíritos, me aproxima dos bons espíritos. Assim, a partir do momento que eu sinto a influência espiritual de um espírito perverso que eu atraí com os meus pensamentos, a partir do momento que eu sinto a influência para o mal, eu posso simplesmente orar. Pai, me perdoa, ajuda eu a conservar o equilíbrio na minha mente, ajuda-me a fugir desses pensamentos e buscar através da oração, mudar o pensamento, cantar uma música, trabalhar, mexer as mãos, lavar um banheiro, varrer uma casa, capinar o terreno do lado de fora, limpar o lixo, enfim, exercitar a mente com outras coisas ou exercitar o corpo com outras obrigações. A partir do momento que eu tenho consciência da influência espiritual, eu sou senhor de mim mesmo e posso modificar.